Por que você tem dificuldade de criar conteúdo? Esse é o tema do vídeo de hoje que eu queria estar trazendo para vocês. E se você caiu aqui de paraquedas, prazer, me chamo Andrei, trabalho com edição de vídeo e eu tenho como objetivo fundar a minha agência. Mas assim, pessoal, já sabem porque eu tô olhando para cá, né? Tô com meu caderninho de ideias. Eu sempre gosto de ficar olhando pro tema para eu acabar não esquecendo e também não fugindo dele, tá? Eu tenho esse problema de perder o foco assim do nada quando eu tô falando. Vamos lá, por que você tem dificuldade de criar conteúdo? Hoje, muitas pessoas falam que é questão de tempo, não ter ideias, muitas pessoas às vezes dizem que não sabem editar, outras pessoas dizem que acaba não achando o conteúdo dela interessante. Então existem muitos fatores e provavelmente você se encaixa em algum deles. Eu não sei todos aqui, mas você vai entender ao longo desse vídeo o que eu quero trazer de ideia para você estar melhorando esse ponto. Um dos pontos principais que eu vejo na criação de conteúdo que muitas pessoas infelizmente acabam não produzindo seus vídeos é a questão de ter medo de julgamento, ter medo do que as pessoas vão pensarem, ter medo de muita coisa ali do que é que pode acontecer. Eu também tive esse medo no começo, mas assim, é algo que eu só fui quebrando ao longo do tempo quando eu fui postando conteúdo. Ou seja, eu tive que me expor ao meu medo para eu conseguir não ter mais medo dele, entende? Isso foi um processo que eu não diria que foi demorado, tá? Eu até que achei que foi rápido, porque como no vídeo passado, se você não assistiu, vai estar aí no link da descrição, meu último vídeo para você dar uma olhada, mas eu falei que no meu processo de criação de conteúdo, né, para começar a criar conteúdo, eu comecei criando um Instagram novo, ou seja, eu perdi todo o meu público que já tinha, porque eu não queria que aquelas pessoas assistissem meu conteúdo e decidi começar o conteúdo do zero para atingir as pessoas que eu quero e eu também se sentir mais confortável ali criando meu conteúdo, porque teria uma quantidade de pessoas relativamente pequena, né, 0 pessoas ali, então eu fui criando ao longo do tempo para pouca audiência e também nenhuma audiência, então meio que isso foi quebrando o meu medo para eu conseguir estar colocando a cara a tapa para criação de conteúdo, tá? Um dos pontos é o medo. Inclusive, se você quiser fazer isso que eu fiz, criar um novo Instagram para começar na criação de conteúdo, é uma boa opção já para você. Outra coisa é também você gravar os vídeos e guardar para você. Faz um tempo, fica treinando sua oratória, gravando vídeo, só para você se acostumar de frente para a câmera, para você olhar para ela e não começar a ter medo com o que você vai falar e não começar a ter medo ali quando você se vê ali na frente da tela. E uma coisa muito interessante que recentemente eu acabei descobrindo, né, em um grupo de mentoria que eu acabo participando. Para quem não sabe, eu também faço parte da mentoria do Igor Kadoka, então a gente tem ali reuniões semanalmente, né? A gente também tem grupo no WhatsApp para se comunicar com o pessoal, então assim, é um conteúdo bem enriquecedor. E eu tava em uma reunião com ele, né? Não só eu, mas todo o pessoal ali da mentoria, a gente tava em uma reunião e ele teve como tema criação de conteúdo. E assim, ele falou uma coisa muito interessante que no começo acabou remoendo a minha cabeça para entender o que é que ele tava querendo dizer ali. Ele falou a seguinte coisa: você deve começar a parar de criar conteúdo e passar a documentar. No começo é meio estranho, né? Como assim eu vou ter que parar de criar conteúdo? Não faz sentido. Se eu tô entrando no Instagram é para criar conteúdo. Eu também pensava a mesma coisa, só que depois que eu entendi, quando ele explicou ali, ficou muito mais claro. Quando a gente fala de criar conteúdo, a gente fala de elaborar todo um processo por trás ali. Não é só ligar a câmera e falar. Então tem processo ali de roteiro, processo de ligar a câmera, gravar uma vez, ver se ficou legal, não ficou legal, gravar de novo e assim sucessivamente. Luz, melhorar a luz ali na hora da gravação, depois partir para o processo de edição, preparar a legenda, ou seja, tem um monte de coisa por trás, tá? A partir da criação de conteúdo. Quando a gente passa a documentar o conteúdo, a gente passa a documentar a rotina mais você, ou seja, um conteúdo mais eu. Quem é você ali por trás? Quem é você por trás da câmera sem um roteiro, entende? O que é que você quer passar ali de conteúdo? Qual é a mensagem que você vai querer realmente passar sem ter um roteiro para ler ou um roteiro que foi preparado antes? Quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil a minha produção de conteúdo, porque eu consegui me tornar mais frequente e eu também consegui melhorar os meus resultados. Na toa que eu já também estou criando esse canal com o intuito de acabar melhorando minha oratória e também tá melhorando aí meu nível de conteúdo para aprender cada vez mais produzindo vídeo, porque você só vai aprender quando você posta vídeo, vê o que deu certo, vê o que deu errado e assim vai melhorando. Quando eu entendi esses dois pontos, criar versus documentar, ficou muito mais fácil. Hoje eu passo a documentar. O que é que seria documentar? Documentar, como o próprio nome já diz, é você documentar algo da sua rotina, ou seja, algo do seu nicho. Por exemplo, eu sou editor de vídeo, então eu começo a compartilhar toda a minha rotina. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou compartilhando meus conhecimentos dessa minha jornada empreendedora no nicho aí do audiovisual, né? No nicho de edição de vídeo. Então, se você for ver lá no Instagram, eu documento a minha rotina. Eu faço os meus vídeos e tento trazer um ar de cinema para eles, por exemplo, um
um ar mais bem editado, um ar que as pessoas olhem e vejam, caramba, ele sabe do que ele tá fazendo, ele tá editando ali, ele mostra o hobby dele, mesmo ele se divertindo. Por exemplo, esses dias mesmo, eu tava dirigindo ali no carro e eu acabei pensando, putz, dá pra fazer uma edit dirigindo ali com uma música de fundo e a legenda dela passando ali no meio. Inclusive, se você me segue no Instagram, você viu esse vídeo que eu postei nos stories. Mas assim, são coisas simples da minha rotina que dirigir ali, eu acredito que você provavelmente aí dirige no seu dia a dia, seja moto ou carro, mas enfim, eu trouxe uma edição por trás disso, eu trouxe uma edição cinematográfica por trás disso, e eu só documentei algo da minha rotina, entende? Eu não pensei em roteiros mirabolantes, eu só cheguei lá, gravei e fiz todo o processo acontecer. Eu sei que no começo falando parece difícil, mas ao longo do tempo que você for se acostumando, você vai ver como isso é fácil, porque quando você passa a documentar, você passa a se preocupar menos, porque você pode documentar qualquer coisa da sua rotina, seu momento de estudo, seu momento de preparar seu café, seu momento em que você está praticando algum esporte, se você é algum atleta, você documentar o que é que você está fazendo, sua rotina, de como é a preparação, o que é que você faz no seu tempo livre, entende? Tudo você pode documentar, documente a sua rotina. Todo mundo tem algo a mostrar, tá? Todo mundo tem algo interessante na rotina, não vai me dizer que você não tem. Se você não tem, tem alguma coisa de errado aí, tá? Você tá parado na vida, você tem que arrumar alguma coisa, você tem que arrumar um problema, velho. Vai entrar na faculdade, vai começar um negócio, vai começar a estudar para passar algum concurso, vai aprender um novo idioma, mas faça alguma coisa, tá? Começa a pensar nisso. Se eu não tenho nada para documentar, será que o problema realmente é a maneira em que eu quero passar meu conteúdo, a maneira que meu nicho é chato? Às vezes é você que não tem uma rotina ali organizada e produtiva para o que você quer fazer, tá? Porque todo mundo tem algo a aprender ou algo a mostrar. Então começa a refletir isso. Então documentar o que é que você está fazendo. Por exemplo, uma coisa que ele citou lá na call de mentoria foi que, por exemplo, você tá em uma reunião e começar a tirar um insight daquilo e puxar para o seu nicho. Eu tava na reunião e acabei tirando esse insight do que ele me falou e transformei isso em conteúdo, que é, por exemplo, o conteúdo que eu tô fazendo aqui agora, entende? Inclusive, vou até transformar em conteúdo para Instagram. Esses dias mesmo, por exemplo, tava conversando com um amigo meu que ele falava, caramba, Andrei, eu não faço ideia de como eu vou criar um conteúdo, velho. Como é que, ou melhor, qual é o nicho que eu me encaixo para começar a criar conteúdo? E eu comecei a explicar para ele, né, o que é que ele deveria fazer, como ele poderia começar e colocar a cara na criação de conteúdo. Ou seja, eu poderia documentar, né, eu poderia falar o que eu passei para ele, porque a dúvida dele pode ser a dúvida de outras pessoas, ou seja, eu só vou documentar algo que aconteceu ali na minha rotina. Então, sei lá, eu vou estar fazendo alguma coisa aqui, vou estar sentado no PC, vou pegar minha lapela, vou, sei lá, estar fazendo alguma comida para mim lá na cozinha e posso estar documentando isso, contando a história de como é que aconteceu, o que é que as pessoas deveriam fazer para que elas não fiquem com a mesma dúvida dele. Quando você entende isso, você percebe que a criação de conteúdo fica muito mais fácil, tanto para ter ideias, quanto para produzir, e o melhor de tudo, a sua frequência no Instagram vai para outro mundo, porque você vai ter conteúdo diariamente, tá? Conteúdo diariamente. Um exemplo mesmo era o conteúdo que eu vi da Luana Carolina aqui dentro do YouTube. Ela falou um insight muito legal sobre organização de perfil que eu poderia muito bem transformar em conteúdo. Não só o que ela falou sobre organização de perfil, mas também outras coisas que ela acaba falando. Ou seja, um vídeo que eu assisti no YouTube, eu posso trazer para o meu mundo e falar para vocês aí o que é que vocês deveriam fazer, puxado para o meu nicho de edição de vídeo. Ela falou no geral ali, né? Como você pode ter um perfil profissional para vender os seus infoprodutos. Eu poderia muito bem fazer um conteúdo falando assim, para editores de vídeo, como eles poderiam criar um perfil que conseguisse atrair clientes. Então, meio que eu só vi o conteúdo dela e vou documentar o que é que eu aprendi. Mas assim, a partir disso, você vai destrinchar um conteúdo em cima disso, entendeu? Mas assim, esse conteúdo foi bem breve, tá? Só para você entender um pouco do que eu aprendi nesse meio tempo sobre criação de conteúdo e a maneira em que eu crio atualmente. Então, se você quer acompanhar um pouquinho mais de perto e quer saber mais insights, só me seguir lá no meu Instagram, que vai estar aí no link da descrição, beleza? E assim, rapaziada, vou ficando por aqui. Já se inscreve, deixa o like no vídeo e valeu!